Salve, salve, meu querido aluno! Eu sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa, e vamos falar hoje sobre literatura, especificamente sobre o romantismo, a prosa romântica no Brasil, né? Nós temos aí o surgimento dos primeiros romances que tentam construir a identidade nacional, principalmente romances que saem da cidade do Rio de Janeiro, então vão tocar um pouco aí na nossa história. Então, é um assunto bem legal aí para a gente acompanhar. Vamos começar aí a falar de romantismo no Brasil, prosa romântica brasileira. No primeiro momento, a gente precisa entender aí de onde que sai o nome romantismo, né? Tem relação direta com o romance. O romance, que é um gênero textual, que no Brasil ele não foi um gênero amplamente aceito desde sempre. Ele começa a ganhar maior ressonância ali no século XIX, com a estrutura do folhetim, que são aqueles romances que eram publicados no jornal, um espaçozinho que era dedicado a essa ficção no jornal que saía, né? Então você tinha aí o romance de folhetim. Quase todo romance romântico assume a estrutura de folhetim, uma vez que o artista deveria submeter-se às exigências do público burguês e dos diretores dos jornais. Como assim? É porque, sendo no formato folhetim, o autor poderia mudar o rumo da história de acordo com a recepção, galera. Era a grande novela do século XIX. Assim como um diretor de novela pode dar fins diferentes, pode manter personagens por mais tempo na história, o romancista do folhetim também podia fazer dessa maneira. O sucesso do folhetim europeu em jornais brasileiros possibilitou o surgimento de vulgares adaptações, feitas por escritores de segunda categoria, até que em 1844 sai à luz o romance A Moreninha. Aí a gente está falando do que é considerado o primeiro romance romântico do Brasil. Quando ele diz adaptações, ele fala de adaptações de romances europeus. Tá, galera? Então, com A Moreninha, surge aí o romance brasileiro. Mas antes de falar do romance A Moreninha propriamente dito, vamos falar do seu autor, Joaquim Manoel de Macedo. Porque entender um pouquinho da vida desse autor, quem ele era, é o suficiente para a gente entender um pouquinho do que é essa literatura produzida no século XIX aqui no Brasil. Porque não era uma literatura feita para todos, era um movimento da burguesia. Então, eram normalmente indivíduos que pertenciam a essa classe social, que estavam escrevendo para essa classe social. Por isso é fundamental a gente começar entendendo aí quem é o Joaquim Manoel de Macedo. O Joaquim Manoel de Macedo, que nasceu em 1820, viveu até 1882, nasceu em Itaboraí, isso mesmo, aquele município depois de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É formado em medicina, mas nunca exerceu a função. Deu aula de Geografia e História do Brasil no Colégio Pedro II. Vale nota aí para o Colégio Pedro II, que formou alguns dos nossos grandes escritores ao longo do século XIX e século XX também. Foi preceptor dos filhos da princesa Isabel, ou seja, a gente está falando de alguém que tem aí uma proximidade com a corte. Essa era a burguesia carioca do século XIX. Eram indivíduos que, de alguma maneira, tinham relações pessoais com a corte, que cá estava a corte brasileira. Seguiu também carreira política, o que também era muito comum. Esses indivíduos assumirem, esses indivíduos letrados, lembrando que isso não era uma coisa tão frequente, seguirem aí a carreira política, como deputado provincial e geral. Simultaneamente a essas preocupações, produziu prolífica e variada obra intelectual. Então, eles conheciam a corte com conhecimento de causa. Eram pessoas que viviam essa realidade da corte e da burguesia que se formava no Rio de Janeiro. Então, eles vão fazer uma espécie de retrato dessa realidade na qual eles estão inseridos por meio dos seus romances. E A Moreninha é um exemplo maravilhoso disso. Indo ao romance propriamente dito, né, a gente tem aí algumas informações. Se do ponto de vista estético, Macedo não deixou nenhuma grande obra, o que está falando aqui, galera, é que não há nenhuma obra que seja considerada uma grande obra-prima desse autor. Então ele é mais conhecido por ter sido o autor do primeiro romance do que ter sido o autor de um grande romance. É seu romance de estreia, A Moreninha, publicado em 1844,
que cabe o verdadeiro início da tradição desse gênero no Brasil. Esse romance é ainda hoje presença marcante na cultura brasileira. Contudo, seu sucesso editorial duradouro não é tão importante quanto o efeito que o primeiro romance de Macedo gerou para a gente aí. Então, novamente aqui, é um romance mais conhecido por ter sido o primeiro do que pelas suas qualidades estéticas. De fato, seus romances quase sempre seguiram as convenções românticas, tiveram um papel fundamental na consolidação de um pequeno, mas cativo público de leitores de romance. Então, A Moreninha é fundamental para a construção de um público, porque ele segue estritamente a cartilha do romance romântico que vinha da Europa. Isso é curioso porque o romantismo tem por característica a busca de uma literatura nacional, se você bem lembra aí o que é o movimento no mundo. Então, uma coisa bem curiosa é essa. Aqui no Brasil, o movimento de nacionalismo na literatura, que em todos os outros países tenta construir uma identidade nacional, ele vai apenas seguir o modelo europeu, especificamente os modelos francês e inglês de produção, principalmente no que diz respeito ao romance. Então, a gente tem um movimento nacionalista de construção da identidade nacional, mas que faz exatamente igual aos europeus faziam. Então, quando você tem, por exemplo, a presença do índio no romance brasileiro, como elemento de nacionalidade, né, o herói nacional, esse índio se comporta exatamente como um cavaleiro inglês, né? Um gentleman, em muitos casos. Por quê? Porque o modelo é o modelo europeu. A caracterização é brasileira, no que diz respeito a apego à natureza, a valorização do indígena, a figura da beleza feminina, no entanto, para fazer exatamente como os europeus faziam. Voltando aí ao romance, A Moreninha, a gente tem algumas características que podem ser levantadas, né? A obra mostra os costumes e a organização da sociedade que se formava no século XIX no Rio de Janeiro. Então, podemos enquadrar aí no gênero que chama de romance de costumes, porque ele traz uma descrição detalhada de como se comportava essa sociedade burguesa aí. A idealização do amor puro é uma das principais características que enquadram a obra como romântica. Porque aqui você tem aquela história de amor convencional, de que a protagonista nega que vai se apaixonar, mas quando entra em contato, o encanto vem de uma forma quase que instantânea, vai crescendo, até que se torna arrebatador, com o qual não se pode resistir e as personagens acabam se deixando levar. Sentimentalismo e a caracterização da natureza, lembrando que não se passa numa ilha específica, se passa na ilha D. No romance aparece assim, eles estão na ilha D, que tem lá a gruta, tem as belezas naturais e tudo mais. E a ilha de Paraty, atualmente, tomou para si essa roupagem. A linguagem da obra é simples, né? Havia uma tentativa de se aproximar do leitor comum. Se você lê hoje, você vai achar que é rebuscada, porque é do século XIX, mas é considerada simples para o século XIX. E o narrador é onisciente em terceira pessoa. O romance se desenrola em 3 semanas e meia em tempo cronológico, mas a grande parte da narração fica aí em alguns dias em que ocorre uma festa na gloriosa Ilha D. O enredo da Moreninha é muito simples, assim. Você tem um grupo de amigos que estão conversando no quarto de um deles, que afirma que prefere ter várias paixões do que se entregar a um verdadeiro e grande amor. Os amigos caçoam dele, dizem que é impossível isso, e eles fazem uma aposta, isso mesmo. Eles fazem uma aposta sobre que haveria uma festa na casa da tia de um deles, e esse personagem que disse que não se apaixonaria falou: se eu não me apaixonar nessa festa, eu ganho a aposta, e os outros apostaram o contrário. Bem, dito e feito, eles vão para a festa. Só que ele encontra lá a nossa Moreninha, né, a Carolina, que vai lentamente quebrando a barreira do coração do nosso protagonista, que no final das contas se apaixona e tudo acaba feliz. Ele paga a aposta contente porque ele ganhou um grande amor. Só que a grande importância eles vão
o autor, né, o Joaquim Manoel de Macedo, vai descrevendo cada detalhe dessa festa, porque não é uma festa como qualquer uma, que a gente vai hoje, né, que você passa uma noite e está resolvido, não. É uma festa de alguns dias, é um final de semana inteiro, numa ilha paradisíaca, em que rola de... Não é de tudo, né? É o que era para o século XIX. Jogos, jantares, refeições, caminhadas pelo jardim, uma série de eventos e atividades característicos da sociedade, da alta sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Ali ele descreve as roupas, ele descreve como se fazem os jogos, como se comportam, como estão as conversas. E isso é o que interessava grandemente aquela população. Imagina o quanto as novelas ambientadas no Rio de Janeiro são decisivas para a sociedade dos anos 80 e 90 do Brasil inteiro. Porque eles podem copiar o que seriam esses ricos que viviam aí no Leblon, Ipanema, em Copacabana. Então, é um efeito semelhante esse romance de costumes do qual a Moreninha fará parte.